Shalom, shalom, amigos da fé e visitantes do canal. Tudo bem com vocês? A paz de Yahushua, o Jesus como a maioria aprendeu. Esse é um vídeo rápido para comentar a falácia do líder da Rússia, o Putin. Eu sei que muitos viram, mas muitas pessoas ainda não entendem o que é contexto e fora de contexto na Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, está escrito assim. Eu vou parafrasear o que o nosso Salvador disse. Ele falou assim que não existe amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Se referindo a ele mesmo, que daria a sua vida, derramaria o seu sangue por todos nós. Consequentemente, pelos seus discípulos, que ele não chamava mais como servos, mas como amigos, porque tudo que o Pai tinha revelado a ele, ele falava para os discípulos, ele fazia com que eles conhecessem. Assim que está no versículo 14 e 15. Depois do versículo 13, quando ele diz que não há amor maior do que aquele que quando a pessoa dá a sua vida por seus amigos. Foi o que ele fez para nos libertar da escravidão do pecado, Ele derramou seu sangue para que sejamos livres do pecado, através da vida do seu sangue. Esse é o contexto. Ele não chegou liderando um exército, matando as pessoas, para que outros sobrevivessem através da violência. Esse é o verdadeiro contexto. E os apóstolos também morreram de modo parecido, por ele e por nós também, para que o evangelho chegasse até nós. As pessoas que odiavam o evangelho naquela época, geralmente partia dos líderes, e assim os cidadãos daqueles líderes, no caso aí a Roma Imperial, o Império Romano, eles consequentemente odiavam também, e não só eles, mas as pessoas de todos os outros povos onde os discípulos foram pregar, e todos eles morreram, não lutando, matando as pessoas para salvar outros, mas falando do amor do evangelho, da verdade que liberta, do amor do nosso Salvador por nós. Porém, como vocês viram nos últimos dias na reportagem, onde o presidente Putin, na verdade seria o monarca da Rússia, porque ele não sai mais do poder, ele é considerado um rei já ali na Rússia, embora nem todos os cidadãos da Rússia o aceitem, mas ele é o rei ali daquela terra. E temos que ele, em um estádio lotado diante de muitas pessoas, usou essa passagem de João, capítulo 15, versículo 13, dizendo que a Bíblia fala que não existe amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos, torcendo o contexto. Ou seja, ele usou uma palavra, um versículo isolado, totalmente fora do contexto, isolando o contexto para aquela ocasião oportuna dele, onde os soldados são enviados e ali eles morrem, os soldados são mortos naquele combate contra a Ucrânia, onde também temos mortos do lado da Ucrânia, então temos soldados também do lado da Rússia que são mortos, e ele justifica com essa passagem a morte daqueles soldados, o que é totalmente fora do contexto do que o nosso Salvador falou. E as pessoas bradavam, se maravilharam, bateram palmas para aquele discurso, e quando ele falou isso. Então é assim, não são só pastores e líderes religiosos que isolam versículos e falam fora do contexto bíblico, mas líderes políticos também, governantes de nações também podem usar versículos isolados para colocar mais ênfase nos seus discursos e justificar aí os atos deles, o que é incorreto diante do Criador. E uma coisa eu lhes digo, ele vai prestar contas ao Rei dos Reis, porque ele não usou a palavra de um profeta
um ensinamento apostólico. Ele usou a própria palavra do Salvador, que falou ali naquele contexto em dar a sua vida por nós, né? E ele deu a sua vida por nós, ressuscitou para que tenhamos vida, e vida eterna, vida em abundância. Agora o Putin usa essa mesma passagem para justificar as mortes dos soldados na Ucrânia, né? E além da morte dos soldados russos, temos mortes do lado ucraniano também, o que não justifica nada. Então ele está pecando. Ele não é o mocinho da história. Também não digo que a Ucrânia está assim sem seus pecados, porque ela está legalizando também a bandeira LGBT, como muitos países do Ocidente, e por isso o Eterno permite que a Rússia, mesmo estando errada, caia pesado para cima da Ucrânia, porque, como nosso Salvador falou, quando Satanás expulsa Satanás, o reino dele fica dividido. E como pode um reino desse subsistir? Vão se destruir, porque não tem como você expulsar o mal com o próprio mal, né? Nós expulsamos demônios ou mal pelo poder do nosso Salvador, pelo poder do Eterno. Agora, quando o nosso Salvador se refere a um reino maligno, né? Ou quando Satanás tenta expulsar a Satanás, um reino maligno tenta destruir um outro reino que está assim, entre aspas, mesmo que não seja aparente para as outras pessoas, mas está no pecado, como pode um reino desse subsistir, né? Então, quando o nosso Salvador voltar, podem saber que não só a Rússia, né? Não só os líderes dessas nações, mas o povo também vai prestar contas, né? A terra também é amaldiçoada, sofre por causa do pecado desses líderes. Então é só essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, porque tem gente que não sabe o que é contexto e fora do contexto. Então temos que ter muito discernimento no que eles falam e notar essas palavras, porque quando Putin, um líder de um exército, um líder de uma nação, usa uma palavra bíblica do verdadeiro rei, que é santo, né? Rei dos reis, e dono dessa palavra, e um líder ímpio usa essa palavra para justificar a morte de outros totalmente fora do contexto, pode saber que vai ser pesado na balança e o Eterno vai cobrar. O Eterno vai cobrar, porque é um contexto totalmente errado dentro do contexto do que foi falado aquela palavra. Então, as nações vão sofrer por causa dos seus pecados e a ganância que muitos deles têm por querer adquirir terras e mais terras, sendo que às vezes essas terras já foram consolidadas para outros países. Então o Eterno permite isso, né? Através dos 4 ventos, que já vimos nos outros estudos, os 4 ventos, que são aqueles 4 cavaleiros do livro de Apocalipse capítulo 6 e também do livro de Zacarias capítulo 1, né? E capítulo 6 também, onde é citado aqueles 4 ventos, porém em contextos diferentes. Em Zacarias é citado em um contexto com missões diferentes comparado com as missões do livro de Apocalipse. Então são missões diferentes em Zacarias, e no livro de Apocalipse são outras missões também diferentes. São os mesmos ventos, os mesmos cavaleiros, né? Com as cores iguais, porém em ordens diferentes, com contextos diferentes. Então o Eterno sempre, quando vai punir nações por causa dos seus pecados, geralmente na Bíblia ele usa aqueles ventos. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa atitude do Putin em usar a Bíblia, principalmente a palavra do rei, fora do contexto.
Shalom e que o Eterno abençoe a todos.